Tudo bem aí com vocês, lindezas? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E por aqui vamos com mais um vídeo hoje de uma produção aqui, meninas, lindíssima, tá? Foi bem desafiadora pra mim. Vou contar pra vocês, tá? Que uma cliente minha me pediu pra fazer uma encomenda pra ela, tá? E aí ela me trouxe a peça. Então, por que foi desafiadora pra mim, meninas? Porque foi uma reprodução de peça, tá bom? Onde eu tive todo um processo de um trabalho, de ter contagem de pontos, tá? E assim, eu vou estar mostrando pra vocês essa peça que ela trouxe pra mim, que é um fio bem mais fino, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a peça, ó. Essa toalhinha dela aqui, que ela disse que ela gosta bastante, que uma irmã dela que fez pra ela. Ela disse que essa toalhinha aqui, ela já tem ela, se não tiver uns 20 anos... Ela disse que se não tiver até mais, tá? E aí, assim, essa aqui é aquele fio Clea 1000, tá, meninas? Ó, muito fininha, tá? Ela tá até com... Ela disse que derramou tinta aqui, ó, de caneta, mas nunca saiu, tá? Mas tá aqui, ó. E você vê que ela é um paninho, né? Bem molinho. E ele é muito embabadado, tá, meninas? Ela falou assim, menina, eu tento esticar ele pra ficar lá no meu móvel lá, esticadinho, que eu boto umas coisas aqui em cima. Ela falou, mas não fica retinho de jeito nenhum, fica com essas pontas levantadas, aí dobrada aqui, tá vendo, meninas, ó? Ó, só que você já consegue ver, ó, que ela é, ó, mesmo esticando, ela já vai no formato dela, que ela é bem embabadada, tá? Então, ela sobrou muito ponto aqui. Eu falei, olha, eu vou tentar fazer a sua peça, só que igual não vai ficar, porque cada um artesã é cada artesã, cada uma tem um ponto, né? E a linha, como eu vou usar a linha um pouco mais grossinha, tá? Que eu não vou usar essa linha muito fina, vou usar uma linha um pouco mais grossinha. Ela falou, já assim, não tem problema. Porque ela falou, se você conseguir deixar essa toalhinha ficar mais reta, né, pra mim, eu vou agradecer, que ela falou, eu acho ela tão bonitinha, mas ela com esse monte de dobrinha que fica assim em cima dela, eu tento, que ela falou, eu sou muito chata, eu quero ver ela retinha, ela não fica. Eu vou tentar, eu vou modificar, tentar modificar algumas coisas, tirar alguma coisa aqui, não vou modificar a peça, né, pra ficar o desenho da peça, mas eu vou tentar fazer algo aqui pra poder ficar, né, porque aqui, aí eu cheguei em casa, meninas, eu fui contar. Tem lugar que tem ponto de mais, outros tem ponto de menos. Não teve aqui, não teve alinhamento nenhum, né? Acredito eu que ela tenha feito isso aqui de cabeça, né? Ou se ela pegou algum gráfico, não sei. Até pelos anos, pela internet não fez, que ela não seguiu aula, não seguiu nada, né? Porque nessa época não tinha. Ou era revista, que ela seguia gráfico, né? Ou a pessoa mesmo que ia, né? Via algum trabalho de alguém, ia lá e replicava também, né? Tem pessoas que têm facilidade de olhar e fazer, tem pessoas, né? Que olhando uma foto, olhando, né? Tem gente que não sabe ler gráfico, porque bem anos atrás, né, menina? Quando eu comecei a fazer crochê, eu tinha 9 anos de idade, eu aprendi muito a ler gráfico, né? Por quê? Porque tinha muita, na época, era revista. Minha tia tinha muita revista. Então, como eu aprendi com minha tia, então, assim, todos os modelos, todas as coisas que eu queria fazer, era através das revistas, né? Então, assim, a gente fazia tudo pelas revistas. Então, tem gente que tem essa facilidade de ler gráfico, outras pessoas não sabem ler gráficos, né? Outras pessoas não se adaptam, não gostam. Tem gente que gosta de assistir, hoje, né? Tá na maior facilidade hoje, né? De assistir aula na internet, né? Tem muitas videoaulas aí que, né, bastante colegas aí postam, né, fazem, né, ela vê um trabalho, ela mesmo, né, pela criatividade dela, né, ela desenvolve algum trabalho, porque o crochê é versátil, né, meninas? O crochê é assim, o básico dele é ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo, no que você for usar, né, ponto alongado. Então, assim, começou, fez as correntinhas, ponto alto, ponto baixo, você vai embora, né? Você vai ali, sua criatividade vai, né, te levando para onde você quiser, mas os pontos base deles são esses, né? Então, não tem muito segredo no sentido, não. Tem deram-se nomes a pontos, né? Porém, o básico do crochê é o ponto alto, ponto baixo, né? Meio ponto, ponto altíssimo, ponto alongado. Então, assim, é o básico. Então, do básico do crochê, você faz toda e qualquer peça, né? Começou com as correntinhas,
Começou, você laçou a linha na agulha, trançou, você vai embora, né? Então, a versatilidade, a sua criatividade é que vai te levar para um direcionamento aí, né? Então, meninas, como vocês sabem, eu não gravo vídeo aula, tá? Não gravo vídeo aula, eu não tenho muito tempo, né? Meu tempo é muito limitado. Então, eu contei aqui, menina, fiz toda a minha adaptação, tá? Com essa toalhinha aqui. A primeira que eu fiz foi minha pecinha piloto, né? Seguindo aquela ali, né? Pra tentar diminuir o ponto. E eu usei outro ponto, né? Que eu usei a Anne. Foi essa aqui, em verdinho, tá? Mas vocês viram, ó. Ela também teve lugar aqui, ó. Mesmo que eu tenha diminuído o ponto, ela ficou embabadada, tá? Ó, eu fiz esses biquinhos aqui, ó. No dela aqui, eu fiz esses biquinhos, ó, ele ficou erguendo, tá? Então, assim, essa aqui foi a minha pecinha piloto, foi essa aqui em verdinho, tá? Você viu que eu coloquei os 6 motivos, tá? E mesmo assim, tá, meninas? Ela se alinhou, mas, né, não embabadou muito na parte de baixo, mas olha, ó, nas lateralzinhas aqui, ó, os pontos final, tudo, ela começou a embabadar. Então, ela começou a embabadar aqui também. Aí, eu peguei, né, e fui fazer através, agora eu já fui pela essa aqui, porque eu já tinha contagem de ponto aqui, né, nessa aqui, porque aquela ali foi a delas, então eu adaptei aqui na minha piloto, essa aqui. Então, aqui eu conseguia ver que tinha bastante ponto sobrando aqui, né, muita coisa sobrando aqui. Aí, eu já comecei a fazer a produção dela, né? Ela que a encomenda dela era 3, todas em branco, tá? Ela quis as toalhinhas dela toda em branco. Aí, o que que acontece, né, meninas? Fui eu fazer a pecinha dela toda em branco, tá bom? E aí, através dessa, eu já fiz essa, tá? Ó, você vê que já tem uma diferença, né? Então, meninas, essa aqui foi a piloto e essa aqui foi a peça original que ficou, tá? Olha, o que que aconteceu, o que que eu fiz aqui, tá? Aqui, meninas, na pecinha original, são 6 abacaxizinhos desse, tá? Então, eu tirei, né, diminuí um abacaxi aqui nessa pecinha, tá, meninas? Ó, ela ficou retinha, tá? Não teve embabadado aqui, nem no início, nem no fim, tá? Diminuí aqui, né? Tirei um abacaxi, né? Fiz toda a minha contagem de pontos aqui em cima, ó. Agora, o que que acontece? Eu não fiz esse biquinho aqui de acabamento aqui, ó, com esses picozinhos. Por quê, meninas? Depois que eu já tinha feito essa peça aqui, eu até tentei colocar esse biquinho aqui, mas ele começa a erguer assim, dobrar a pecinha assim, sabe? Começar a emborcar aqui, os biquinhos ali ia ficar encurvadinha. E não era o propósito dessa peça, né? Eu não queria, né? Eu já tentei, né? Eu consegui deixar ela reta, não deixei ela, né? Com nenhum emborcamento aqui, ela não teve, né? Nenhum... Ela não ficou sobrando nada aqui, né? De ponto. Porém, eu não queria também que o acabamento dela ficasse feio e começasse a emborcar, né? Então, meninas, esse aqui foi o resultado, tá? Que ficou. Essa foi a peça aqui de adaptação, tá? Que eu fiz e eu amei, né? Já deixei ali todas as minhas anotações, tá bom? Com todos os pontos, né? A quantidade de ponto que eu usei aqui e eu fiquei apaixonada, tá? Fiz um aumentozinho aqui, ó, porque ela queria um pouquinho maior do que aquela ali. Fiz um aumentozinho aqui, né? Mas ficou, né? Maravilha, tá, meninas? Ó. Ficou parecendo um suplazinho, tá, meninas? Ficou na medida de um suplá esse aqui, ó, tá bom? Ó, ficou retinho, não, ó. Retinho jogou, ela ficou... Deixa eu ver quantos centímetros elas ficaram aqui. Elas ficaram na medida de um suplá, tá? Ela ficou com 30 centímetros de diâmetro, menina, ó. 30 centímetros de diâmetro elas ficaram, tá bom? Então, ó, foram 3, tá, meninas, ó? Adaptei, ó, as 3, ó. Que coisa mais linda que elas ficaram, tá? Olha isso aqui. Olha, meninas. Eu fiquei amando esse resultado aqui, tá? Eu fiquei apaixonada. Aqui, ó. Olha, retinho. Eu vou estar deixando fotinha delas aqui, esticadinha aqui, tá? Ó. Então, 3, tá, meninas? Ela me pediu 3. Ela falou que queria 3, eu mandei foto pra ela. E ela já amou
isso aqui. Ela falou não, e ela falou assim, ainda bem que você não colocou esses picôzinhos aí, igual você fala, que se você tivesse colocado e eles ficassem levantando, ficassem erguendo. Mas, olha, meninas, eu fiz, não ficou nada emborcado, ó, ficou retinho, ó, caimento bom. Usei uma linha um pouquinho mais grossa, que eu usei essa aqui, ó. Eu usei essa aqui, ó, da Círculo, tá? Essa Verão Círculo aqui, branca, né? Ela ficou, ó, maravilhosa, tá? Olha, que coisa mais linda, ó. Então, né, essa aqui ficou de piloto, né? Já fiz minha anotação. E essa aqui foi o resultado, né, que ficou, né? Que era dessa toalhinha aqui, tá, meninas? Ó, nessa toalhinha aqui são 6 motivozinhos de abacaxi, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 motivinhos aqui. E aqui eu tirei um e ela ficou esse resultado aqui, ó. Maravilhoso, tá? Então, essa aqui foi a minha produção, tá, meninas, da encomenda da minha cliente. E eu já fiquei feliz porque ela ficou satisfeita, tá, com o trabalho. Graças a Deus, porque, né, a gratidão, né, e a felicidade da gente é quando a gente faz e a cliente gosta, né? Então, eu fiquei muito feliz. Foi um desafio pra mim, né, mas deu tudo certo, graças a Deus. E assim, né, meninas, eu não sei porque esse aqui é um fio um pouco mais fino, tá? Então, eu vou ver se eu consigo, né, depois, né, se eu tiver com coragem, mas eu acho que vai ficar muito grande, né, se eu fizer no barbante, né, pra ficar estilo um suplá. Eu acho que vai ficar muito grande, né, porque aqui já ficou medindo 30 centímetros de diâmetro, né, se for com o fio 4 ou 6, acredito eu que deva ficar bem maior do que isso aqui, né? Vai ficar quase um tapetinho ou um centro de mesa, né? Vou ver o que que eu faço, vou tentar, né, fazer aqui depois, né, com os fios aqui, que fiquei muito feliz com essa, né, adaptação aqui. Eu até tenho, tá, meninas? Quando eu era criança, eu tenho bastante coisa que eu fiz que eu tirava modelo quando era criança, e tem na minha sacolinha ali, eu usava muito a Clea 1000, né? Então, eu vou pegar aqueles modelos que tem ali e vou reproduzir com essas, né? Pra poder ver que tamanho que elas vão ficar. Porque, assim, eram toalhinhas, né? Que eu vou falar antigamente, né? Até parece que eu sou tão velha assim, né? Mas, né, meninas, há anos atrás, né? Assim, eu tenho 46 anos, tá, pessoal? Então, assim, eu comecei com 9 anos de idade. Então, assim, já se vão uns bons longos anos por aí, né? Então, eu ainda tenho coisas que eu fiz quando eu era criança, né? Que eu ficava muito empolgada, eu sempre fui muito eufórica, assim, pra fazer as coisas, assim, que eu gosto muito do artesanato. Então, tem coisa que tá amarela, gente, amarela, amarela, amarela. Sabe assim, quando você fica muito tempo guardada, que vai até manchando? São essas minhas peças que estão ali, e eu vou dar uma, né, pegar elas ali, vou reproduzir, porque eu nunca consegui me desfazer delas, tá, menina? Porque tem muito bico de crochê maravilhoso, tá? Porque naquela época, né, minha tia tirava muito por molde de revista e eu aproveitava, né? Então, eu aproveitava as linhas que ela dava pra mim e eu ia fazendo um monte de amostra, né? Por quê? Porque quando depois, mais tarde, eu fazia bico em pano de prato, né? Que às vezes, porque assim, para viver né, trabalhar com venda do crochê tem alguns anos, mas quando eu era criança, eu sempre fazia, quando eu fiquei adolescente, ou uma renda extra assim, eu nunca tinha pronta entrega, meninas, eu só pegava encomenda para poder fazer. Então, eu despiava bastante nas encomendas. Então, assim, como eu tinha uma boa quantidade de mostruários, né, porque para mim era mostruários, né, que eu mostrava, se você gostar desse, eu posso fazer esse e tudo. Então, era assim que eu, né, mostrava porque antes, né, não tinha internet, não tinha nada, né, às vezes eu não tinha as revistas disponíveis, então eu tinha que ter a amostra para mostrar, né, para as pessoas, né, de que forma que ela queria, né, para poder estar fazendo, né, os bicos nas toalhas de banho, né, naquelas toalhinhas de lavabo, nos panos de prato, né, aí eu fazia bastante fralda também quando era, né, mais nova. Então, assim, eu tenho bastante coisa aqui, eu acho que eu vou, né, eu gostei dessa ideia aqui de replicar com essa linha aqui, um pouco mais grossa, e eu acho que eu vou fazer isso porque tem umas toalhinhas ali que eu tenho, são bastante toalhinha, né, porque antes as pessoas usavam bastante aquelas toalhinhas, né, que botava assim, para colocar
em cima da estante, né? Que antigamente as pessoas usavam estante, né? Botava nas estantes, colocava foto, colocava coisa em cima, né? Bibelô. Não sei se alguém lembra aí que tem muita gente que ainda gosta, né? Mas hoje muitas das pessoas hoje não usam muito aqueles bibelôzinhos, né? De enfeite. Então, assim, as pessoas tinham sempre aquelas toalhinhas pequenininha, colorida, para colocar em cima das estantes, né? Hoje as pessoas usam muito rack, né? Outros já botam tudo na parede, né? Não usam muita estante assim hoje, né? Mas lá atrás a gente usava bastante essas coisas. Então eu tenho bastante coisa ali que eu acho que eu vou pegar essa ideia de fazer essas, né, réplicas aqui, replicar elas assim, né? De linha fina, assim, pra uma linha mais grossa, pra ficar uns mostruários também mais bonito, né? Quem sabe vai fazer uns modelos de suplás, né? Vamos ver o que eu vou fazer aqui com essas peças que eu tenho ali, tá bom? Então, meninas, essa aqui foi a minha produção dessa semana, tá? Né? Essa lindeza aqui que eu tô apaixonada. Tá focando ali, porque a luz aqui no meu quarto tá acesa, porque eu fechei a porta. Tava muito barulho ali, o vizinho também tá mexendo com furadeira, com coisa, e tava fazendo barulho, eu fechei a porta aqui, porque tá bem quente aqui, né, não sei, na cidade de vocês, mas aqui tá bem quente, bem calor, né, mas como o meu quarto fica um pouco mais escuro, eu tenho que deixar a luz aqui acesa, né, então ela dá um pouquinho de, desfalca um pouquinho, mas esse aqui é o resultado, meninas, ó, olha que coisa mais linda que ficou isso aqui, tô encantada, então, ó, 3 toalhinhas, produção concluída, graças a Deus, eu espero que vocês tenham gostado, e que se vocês tiverem algumas pecinhas aí também, né, que muita gente aí tem algo que tenha sido da mãe, da avó, né, que tente, né, daquelas linhas mais finas, tente fazer, tá? Vai que seja uma ideia aí, foi coisas, né, diferente aí que a gente traga de volta, né, ficar assim, transformando, né, da forma da gente, né, porque cada artesão é cada artesão, tá bom? Então, fiquem com Deus, meninas, até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu coração, tá bom? E eu sou muito grata desde já. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!